Pratico alpinismo há 12 anos. Eu comecei porque estava procurando um desafio, algo emocionante. Há um aspecto desafiador nesse esporte, resolver problemas com seu corpo quando está na rocha, aplicando as técnicas que preciso para chegar ao topo. E é um desafio, você está sempre tentando realizar esse movimento de subida, chegar ao topo de uma escalada difícil. Isso me atraiu a esse esporte no princípio. Eu gostei muito e queria me envolver em algo assim. Escalar me ensinou a vencer. Passei por situações difíceis. Você tem problemas difíceis na parede. E isso lhe ensina como superar e sair desses problemas. A analogia que gosto, especialmente com o alpinismo, é sobre a obediência. Você tem os princípios e os instrumentos de segurança que foram colocados ao longo da jornada rumo ao topo do penhasco. Como a gravidade está sempre presente, é impiedosa e está esperando que você faça algo incorreto ou cometa um erro. Se seguir os princípios corretos, usar os nós corretos, as cordas e as técnicas adequadas, conseguirá fazer sua jornada ao topo do penhasco e ter uma experiência agradável. E, se cair, tudo estará bem porque o equipamento está no lugar certo e foi verificado. Portanto, sabe que irá te segurar e que poderá continuar sua subida. Sei que quando sou obediente aos princípios do Evangelho, isso me ajuda em minha vida e me protege. E muitas vezes em minha vida sinto que caí, por assim dizer. E que minha obediência ou meu equipamento estava lá para me ajudar e a continuar na jornada pela vida e, quem sabe, chegar ao topo da montanha ou para onde quer que esteja indo. Comecei a escalar 7 anos atrás. Era uma coisa divertida que fazíamos em família. O que eu mais gosto é descobrir coisas sobre mim mesma que eu não sabia antes. Lembro-me de estar pela primeira vez em uma parede, querer escalar, mas não sentir que conseguiria. E, de repente, aqui estou eu no topo da montanha, vendo o que realizei e percebendo que tinha mais força do que jamais pensei. Quando você está na parede, não consegue ver ao seu redor, sua visão é bem limitada. Com isso, você nem sempre enxerga as rotas, não vê o melhor caminho ou o próximo lugar para subir. Mas há alguém abaixo de você que tem uma visão melhor, que consegue ver as coisas que, no momento, você não é capaz de ver. Então, eles podem dizer, você precisa ir nessa direção, ou talvez te ajudem dizendo, põe a sua perna aqui. E assim, você chega ao topo em segurança, confiando em alguém quando sua visão é limitada. Assim como no alpinismo, há momentos em nossa vida em que não conseguimos ver o todo e não temos essa perspectiva. Por isso o Pai Celestial nos deu profetas, o sacerdócio, consultores, pais e as escrituras, para que possamos ter a perspectiva que precisamos, podendo confiar neles e deixar que nos guiem quando talvez não tenhamos a visão que precisamos. Aprendi a confiar na pessoa me orientando porque eu sei que elas podem ver o que eu não consigo. Então, quando sou obediente às coisas que me dizem para fazer, tenho uma escalada agradável e segura. Eu sei que quando sou obediente ao Evangelho, estou feliz. Assim como no alpinismo, existem coisas pequenas que você tem que fazer. É um pé de cada vez, um passo de cada vez, mas no final você chega ao topo. E é por obedecer aos princípios da escalada ou os princípios do Evangelho e sabendo que dando um passo de cada vez, por meio daquela confiança e orientação das pessoas que têm a visão, é que você chega ao topo. Como alpinistas, vivemos nossa vida uma escolha de cada vez. E enquanto estamos nesta vida, nosso Pai Celestial nos deu guias para nos ajudar a trilhar esse caminho difícil. E é nossa obediência a esses guias que afeta o caminho pelo qual viajamos e, no final, nossa segurança espiritual. Exatamente como ouvimos dos alpinistas, nós também precisamos ouvir e obedecer ao conselho daqueles que veem coisas que nós não vemos. Os santos dos últimos dias não são obedientes porque são compelidos a isso. Eles são obedientes porque conhecem certas verdades espirituais e decidiram, numa manifestação de seu próprio arbítrio individual, obedecer aos mandamentos de Deus. Não somos obedientes porque somos cegos. Somos obedientes porque vemos. Como disse o Elder Boyd K. Packer, somos obedientes não porque somos cegos, mas porque vemos. E sabe o que mais? Quanto mais obedecemos, mais vemos. A obediência não é viver por meio de listas de checagem. É mais do que simplesmente seguir as regras. É um princípio de poder.
Porque se somos obedientes, nos qualificamos para as bênçãos e a companhia do Espírito Santo. E haveria algum poder maior do que o poder de Deus em nossa vida? Vamos olhar esta analogia de outro ângulo. Em Doutrina e Convênios, o Senhor revelou ao profeta Joseph Smith que vem o ser maligno e tira a luz e a verdade dos filhos dos homens pela desobediência. Mas, em contrapartida, a luz e a verdade rejeitam o ser maligno. Vocês percebem a conexão? A obediência, a chave para o poder espiritual, traz luz e visão. A desobediência nos leva a trevas espirituais e físicas. Existe uma sintaxe para pecar, e ela tem muito a ver com o fato de sermos ou não obedientes. Sabe o que a palavra sintaxe significa? Bem, a sintaxe refere-se à ordem ou disposição das palavras ou ideias. Se eu dissesse, o cachorro mordeu Johnny, vocês saberiam o que eu quis dizer. Porém, se eu mudar a ordem das palavras, Johnny mordeu o cachorro, o significado muda. Quando pensamos em princípios do Evangelho, e especificamente nossa obediência a esses princípios, também há uma ordem ou sintaxe para a desobediência ou pecado. Se você compreende e vive de acordo com esse princípio, achará fácil ser obediente. Bem, todos sabemos sobre os pecados de perpetração, coisas que fazemos e são erradas. Também falamos de pecados de omissão, coisas que deveríamos fazer, mas não fazemos. Mas também há pecados de disposição, sentimentos e atitudes que temos e não deveríamos. O caminho para o pecado ou desobediência começa com pecados de disposição. Se nossa atitude é desleixada em relação aos princípios e práticas do Evangelho, provavelmente não faremos as coisas que deveríamos fazer e cometemos pecados de omissão. E quando paramos de fazer o que deveríamos estar fazendo, não demorará muito para começarmos a cometer pecados. A obediência é mais facilmente obtida quando nossa disposição ou atitude para com o viver reto é exata. O caminho para o arrependimento começa quando paramos os pecados de perpetração e termina com a reparação de nossa disposição. Então podemos dizer que a obediência começa e termina com a atitude. Por favor, escolha um tópico para discutir. Perpetração. Embora o pecado seja um modo de perpetração, a obediência também é. Como a obediência tem ajudado a ver melhor? Como o Senhor lhe fortaleceu quando você escolheu não ignorar, mas sim obedecer a um princípio do Evangelho? De que maneira sua atitude ou disposição de viver o Evangelho o protegeu do pecado? As Escrituras estão repletas de casos em que o Senhor escolheu ser obediente. Por exemplo, analisemos o tempo em que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites no deserto de Israel. Primeiro, ao final de seu jejum, o Salvador foi tentado transformar pedras em pães e matar sua fome. Ele disse a Lúcifer que viveria da palavra de Deus. Satanás também o tentou com as riquezas do mundo. Novamente, Jesus disse que adoraria e serviria somente a seu Pai nos céus. Conforme o Salvador venceu a tentação e escolheu ser obediente, vejam o que as Escrituras nos ensinam. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Assim como Jesus nos ensinou, quando somos obedientes, nos tornamos mais como nosso Pai Celestial. Aprendemos assim que a obediência não é somente uma ação, mas uma atitude ou um atributo cristão. Em nossa vida pré-mortal, ao contemplarmos o plano de salvação, sabíamos que a vida terrena testaria nossa obediência às leis de Deus. O livro de Abraão nos ensina que o Senhor disse, e assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. Apesar de o plano de salvação exigir que sejamos provados, o Senhor nos convida a fazer a mesma coisa com Ele, prová-lo. Em Doutrina e Convênios 82:10, o Senhor diz que está obrigado a nos abençoar quando obedecemos. E em Malaquias, ele afirma, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar uma bênção. Em outras palavras, nesta vida, o Senhor vai provar-nos e testar nossa obediência. Esse é um dos grandes propósitos desta vida, mas nossa obediência será recompensada de acordo com as promessas de Deus, nesta vida e na vida futura.
Sabe, podemos ser tentados a ver a obediência aos mandamentos como restritiva. Digamos que você e eu iremos empinar esta pipa. Quanto mais forte o vento soprar, mais fácil será empiná-la. Se o vento parar de soprar, a pipa cai. Bem, digamos que o vento esteja soprando forte e a pipa esteja subindo mais e mais no céu. O que aconteceria se eu deixasse a linha escapar? A pipa iria cair. Entende? Muitas vezes as coisas que mantêm você embaixo são, na realidade, as coisas que mantêm você em cima. E isso é o que a obediência aos mandamentos faz. Nesta vida, nós somos aqueles escalando o penhasco. E às vezes parece que enfrentamos perigos em cada esquina. Se ouvirmos aqueles que enxergam o que não conseguimos, se obedecermos a seu conselho, encontraremos força e uma nova perspectiva. E por meio de nossa obediência, veremos mais luz espiritual, força para vencer a tentação e fé e diligência aumentadas para realizar o que o Senhor, em sua sabedoria, preparou para nós.